Olá, queridos, a graça e a paz. Aqui é o pastor Nino. Estamos chegando aqui para mais uma reflexão e dessa vez gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre um tema muito recorrente no nosso dia a dia, que são as nossas tomadas de decisões, não é? Tomando decisões, e poderia também chamar aqui de fazendo escolhas difíceis. Todos nós enfrentamos decisões cujas implicações ou são imediatas ou então elas se prolongam por basicamente toda a nossa vida. E para tanto eu vou usar dois textos. O primeiro é um texto escolhido pelo pastor Richard Wurmbrand, quando também ele com muita propriedade falou sobre essa questão, e ele escolheu Mateus capítulo 3, versículo 15, e ele disse: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele inicia dizendo que nenhum mandamento do Velho Testamento obrigava o judeu a ser batizado. Jesus diz que cabe a nós cumprir toda a justiça, fazendo as coisas que não foram ordenadas. Não há nenhum mandamento de Deus que nos proíba de fumar, de usar joias. E aqui entre parênteses ele faz um comentário muito bacana. Para que Deus criou as esmeraldas e os rubis? Deus não deixou nenhum mandamento sobre ir ou não a salões de beleza, passar horas assistindo televisão, internet. Não há nenhum mandamento de Deus que proíba carícias ou uso de drogas. A justiça, ela não é cumprida pela obediência a mandamentos, mas ao fazermos a nós mesmos a simples pergunta: Jesus aprovaria ou faria isto? Ou faria aquilo? Se você atirasse poeira em um homem, não iria feri-lo, e também não iria machucá-lo se espirrasse água nele, nem se você atirasse palha nele. Mas terra, palha e água misturados fazem um tijolo. Jogue um tijolo nele e você pode quebrar-lhe a cabeça. Portanto, há muitas coisas pequenas que sozinhas são inofensivas. Quando, porém, elas se juntam em nossa vida, ficam tão pesadas que podem destruir a nossa alma. Tem um texto que ele utiliza aqui muito bacana, de Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 15, dizendo que as raposinhas devastam os vinhedos. Na lei de Deus, não há nenhum mandamento que nos obrigue a combater as raposinhas, mas para o dono do vinhedo é importante e é bom combatê-las. É bom para você combater certos hábitos, mesmo que cada um deles sozinho não passe de uma ninharia. Juntos podem ser um peso que amarra a sua vida espiritual. E aí eu gostaria de deixar um texto que eu escolhi, de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, dos versos 16 por diante, onde ele diz que se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está sendo confiada. Depois ele vai no verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei,
Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, para a gente fazer aquilo que Jesus falou, conforme Richard, de cumprir toda a justiça de Deus, nós precisamos fazer decisões. E as decisões, elas devem estar focadas exatamente, como disse Paulo nesse verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O Evangelho agora, o que nós pretendemos com o Evangelho, alcançar pessoas, alcançar homens e mulheres. As nossas decisões devem ser baseadas exatamente com esta finalidade e a partir desse item aqui. E uma coisa interessante, eu encerro aqui, é que Paulo ele tem uma flexibilidade, queridos, muito grande de se adaptar, ou seja, de tomar decisões muito importantes, de deixar o que não era interessante para trás e assumir outras coisas, exatamente porque o norteador agora era a própria vida que ele tinha no Evangelho, o seu chamado, o seu trabalho, a sua vocação, almas que deveriam conhecer Jesus. E ele se adaptava, inclusive, à cultura das pessoas. Diz aqui o texto, basicamente no verso 19, que ele se adaptava aos hábitos daqueles com quem ele trabalhava. Como lemos, quando com os judeus, ele observava os costumes dos judeus. Quando com os gentios, os costumes dos gentios. Com os fracos, aqueles que eram demasiado escrupulosos em suas práticas, ele era particularmente cuidadoso em ajustar sua conduta aos padrões deles. Paulo se esforçava para não escandalizar ninguém. Olha, a capacidade de se adaptar de Paulo parecia uma espécie de instabilidade do seu modo de viver, do seu modo de ser. Isso para os críticos dele. Eles não haviam conseguido perceber que essa, entre aspas, instabilidade era, na verdade, regida por um princípio maior ao qual Paulo se subjugava de forma constante. Por isso que ele diz, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha, queridos, agora o crivo aqui para a gente encerrar. Paulo, mesmo sendo flexível, fazendo essas escolhas, cumprindo toda a justiça de Deus, como disse aqui o Richard Wurmbrand, ele era muito intransigente quanto às crenças, quanto às suas convicções e também quanto a comportamentos, porque isso ele o fazia regido pelo Evangelho. Mas sobre outras coisas, Paulo era extremamente adaptável. Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe. Se gostou desse vídeo, curta, comente, tá certo? Se inscreva aí nesse nosso canal e envie essa mensagem para outras pessoas a quem você quer abençoar com a rica e poderosa palavra de Deus. Deus nos abençoe.